Boa noite, meu nome é Thaís. Eu faço Educação Física, estou no 6º período. Vou falar um pouquinho sobre as regras do badminton junto com a Maria Clara. Bom, a primeira regra é que para começar o jogo, eles escolhem com uma moeda cara ou coroa ou com a própria peteca e faz um sorteio. O vencedor tem a opção de servir, de sacar, receber ou optar por um lado da quadra. Os atletas têm direito a um aquecimento de 2 minutos antes de começar o jogo. A segunda regra é que a posição na quadra no começo do jogo é a pessoa que serve, ela deve ficar dentro da área de serviço do lado direito da quadra, olhando para a rede. Quem recebe fica do outro lado da rede, dentro da área de serviço, do lado direito da quadra, na diagonal de quem serve. Nos jogos em duplas, o parceiro pode ficar em qualquer lugar da quadra, desde que não bloqueie a visão do recebedor. Terceira posição de quem serve. Se o placar de quem serve for par, o serviço deve ser feito do lado direito da quadra. Se o placar for ímpar, do lado esquerdo da quadra. Nos jogos em duplas, a regra é a mesma. O servidor permanece servindo sempre que ele ou sua dupla ganhar. 4. Serviço. Os saques no badminton sempre são realizados na diagonal, como no tênis. No exemplo abaixo, o jogador a saca para o jogador X. O serviço tanto no jogo de simples quanto ou de dupla. Inicia-se pelo lado direito da quadra de quem serve, que deve lançar a peteca obliquamente sobre a rede, para o seu lado esquerdo da quadra adversária. Vencendo o ponto, continua servindo o mesmo jogador, devendo inverter a sua posição na quadra. Servirá então na sua esquerda para o seu lado direito da quadra adversária, havendo perda do ponto. O serviço passa para o lado adversário, o recebedor não deve se mexer até quem serve golpeia a peteca. Quem serve tem que manter parte de ambos os pés numa posição imóvel no chão, acertar a base da peteca primeiro, a peteca inteira ficará para baixo da linha de cintura no instante em que é golpeada, o cabo da raquete do servidor no instante em que a peteca é golpeada apontará para baixo, o movimento da raquete será contínuo até o final do serviço. 5º, durante o jogo. Bom, se o jogador ganhar a disputa da jogada do reality, ele marca um ponto, mudando o lado do serviço e continua a servir. Se ele perder o reality, seu oponente marca um ponto e passa a servir. Nos jogos em dupla, se a dupla servidora ganhar, um ponto é marcado e o servidor muda de lado e continua a servir. Se eles perderem, o serviço passa para a dupla adversária, servindo ou recebendo do lado errado. Se um erro da área de serviço for cometido, o erro não será corrigido e o jogo continuará sem mudança na área de serviço dos jogadores. A 7ª regra, o let ocorre quando ocorre uma interferência de fora do jogo, como por exemplo uma peteca de outra quando cai na sua quadra, quando cai do seu lado. E a 8ª regra, será considerado falta se o atleta raquete ou roupa inclusive encostar na rede enquanto a peteca está em jogo, se a peteca acerta o jogador, sua roupa, os arredores da quadra, se a peteca cair fora da linha da quadra, a linha é considerada parte da quadra, se o jogador invade ou acerta a peteca do lado oposto da rede, não vale carregar a peteca. Se a peteca for golpeada 2 vezes do mesmo lado da quadra, se houver interferência com a peteca, mau comportamento ou cera, o jogador perde o serviço ou o oponente ganha um ponto. Se o parceiro do recebedor receber o serviço, se o servidor faz o movimento e erra a peteca. Observação: se a peteca acertar a rede e cair do lado oposto, o serviço é válido desde que ela caia na área do serviço. Os jogos são disputados num total de 3 games.
vence o que ganhar os 2 games primeiro. Se precisar, pode ter um terceiro, né? Se tiver um empate entre esses 2 games, vai haver um terceiro game para desempatar essa galera aí. Em todas as modalidades, os games são de 21 pontos. Tendo empate em 20 pontos, vence o time que abrir 2 pontos de vantagem. Tendo empate em 29 pontos, vence o time que fizer os 30 pontos primeiro. E o jogador que venceu o primeiro game serve primeiro do outro lado da quadra do novo game. O ganhador do segundo game troca de lado e começa servindo no terceiro. E o terceiro game, o jogador muda de lado e continua servindo no 11º ponto. Sempre que o primeiro jogador ou dupla atinge 11 pontos, é concedido um intervalo de 60 segundos. Essa regra vale para qualquer game. Nos intervalos do primeiro para o segundo game e do segundo para o terceiro, se tiver, é concedido um intervalo de 2 minutos. O badminton pode ser jogado ao ar livre, mas é mais adequado que ele seja jogado em uma quadra fechada que não tenha corrente de ar ou nenhum tipo de ventilação que possa atrapalhar o rumo da peteca. Como que funciona a pontuação do badminton? O ponto clássico é quando o volante acerta o chão do adversário. Ponto clássico. Quando a peteca toca no adversário, também é computado ponto para quem golpeou. E o erro de um dos jogadores, ao retornar a peteca para a área válida, do outro lado da quadra, dá automaticamente um ponto para o oponente. E quando um dos jogadores comete uma falta, que o ponto em disputa é computado ao adversário. Tocar a rede, acertar a peteca, dar 2 toques na peteca, o mesmo jogador dar 2 toques na peteca, ter um comportamento antidesportivo e dar um toque na peteca, você estando na quadra do adversário e prender a peteca na raquete e manter o jogo, também são consideradas faltas no badminton. E é isso aí, Moren. Fiquem em paz, bom fim de semana, até a próxima.